Questão 69 da Unesp 2023. A barrilha leve carbonato de sódio, Na2CO3, é um produto de grande uso industrial, sendo também utilizado no tratamento de água de piscinas. A obtenção de barrilha leve envolve o processo Solvay, no qual dióxido de carbono gasoso é borbulhado em uma solução aquosa que contém amônia e cloreto de sódio de acordo com a reação. Então tá aí a equação química. A solução iônica resultante desse processo é resfriada de modo que apenas o bicarbonato de sódio forma um precipitado e os demais íons permanecem em solução. O NaHCO3, o bicarbonato de sódio, é separado da mistura por filtração e submetido a aquecimento, decompondo-se e originando o carbonato de sódio Na2CO3. Em princípio, como resultado do processo Solvay, seria possível obter várias substâncias iônicas por precipitação. Entretanto, nessa etapa, somente o bicarbonato de sódio sólido se separa como precipitado. Isso porque, dentre as demais substâncias possíveis de serem formadas no processo Solvay, o bicarbonato de sódio é uma substância iônica que apresenta... Aí vamos dar uma olhada aí, ó. Tem a menor temperatura de fusão, menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição, menor solubilidade em água, maior densidade. Bom, vamos lá. Vamos marcar todas as substâncias que a gente tem aí, né, na produção desse composto. Quando a gente tem aqui reagindo CO2, amônia, Na+, Cl- e água, a gente vai obter NH4+, o íon bicarbonato, o íon sódio e o íon cloreto, tá certo? Vamos lá. Em princípio, vamos ter que ler aqui de novo. Ó. Em princípio, como resultado do processo Solvay, seria possível obter várias substâncias iônicas por precipitação. Que substâncias que ele está citando aqui, né? Em princípio, quais seriam possíveis obter? A gente percebe que ele está obtendo bicarbonato de sódio, que é este cátion junto com este ânion, né? A outra possibilidade seria obter esse cátion junto com este ânion, que seria o cloreto de amônio, tá certo? Bom, aí eu já estou vendo um probleminha, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui o enunciado. Entretanto, essa etapa somente o bicarbonato de sódio sólido se separa como precipitado. Isso ocorre porque, dentre as demais substâncias possíveis de serem formadas no processo Solvay, o bicarbonato é uma substância iônica que apresenta... Bom, vamos ver como é que o bicarbonato é separado. O bicarbonato é separado da mistura por filtração e submetido a aquecimento. Bom, então, se a gente pode formar cloreto de amônio e bicarbonato de sódio, por que é que só o bicarbonato de sódio vai precipitar? Bom, certamente deve ser porque cada sal tem uma solubilidade diferente. E à medida que ele vai resfriando, né, a gente viu aqui que ele é separado por resfriamento, né? Ó, a solução iônica resultante desse processo é resfriada de modo que apenas o bicarbonato de sódio forma um precipitado. Então, como a solubilidade ela varia inversamente proporcional à temperatura, a solubilidade de sólidos em geral, né, de sais, como esses daqui, quando a gente diminui a temperatura, o sal tende a precipitar. Só que se o sal é mais solúvel, ele precisa de uma temperatura mais baixa para precipitar. Se o sal é menos solúvel, ele não precisa de uma temperatura tão baixa. Então, à medida que eu vou baixando a temperatura, um desses sais vai precipitar primeiro, e no caso é justamente o bicarbonato de sódio. Então isso ocorre por quê, né? Porque o bicarbonato de sódio tem menor temperatura de fusão, nós não estamos realizando fusão aqui, né? Porque tem menor pressão de vapor, isso também não faz sentido a gente falar, porque a gente não está trabalhando com ebulição, nem com ele líquido, né? Então não tem relação com a pressão de vapor. Tem maior temperatura de ebulição, nós não estamos fazendo ebulição desses compostos, né? Então nada a ver também.
Menor solubilidade em água? Bom, aí parece que sim. Porque se ele tem a menor solubilidade em água, significa que à medida que eu baixar a temperatura, o bicarbonato de sódio precipita antes, né? Então, é justamente a alternativa D. Beleza? Entendeu? Ficou com alguma dúvida? Escreve aí no comentário, qualquer coisa a gente responde.